Amém, meus irmãos. Agora eu gostaria de convidar todos vocês que orassem comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, para ouvir mais a Tua palavra. Nós pedimos para que o Senhor possa abrir os nossos corações, pois a Tua palavra será pregada, que nós possamos ouvir. Dê-nos ouvidos para ouvir, dê-nos olhos para ver, Pai. Sê conosco, Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Faça-se presente aqui neste lugar, faça-se presente aqui neste ambiente, que todas as pessoas que estão aqui hoje, nesse momento, possam ser edificadas pela manifestação do Teu poder, por meio da Tua palavra, por meio das músicas, das orações, dos louvores, Pai. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, alguns de vocês já sentiu medo, já teve a experiência de sentir medo, mas eu não estou falando de um medo qualquer. Sabe, eu estou falando daquele medo que é tão forte, mas tão forte que você chega a paralisar. Você imagine nessa situação, é uma situação corriqueira. Isso já aconteceu comigo, eu imagino, com certeza deve ter acontecido com vocês. Em algum momento você estava andando por uma rua escura e você começa a ficar muito mais atento, preocupado com o que está do seu redor e de repente você ouve um barulho, como se fosse uma espécie de crack. E nesse crack que você ouve, você fica realmente muito assustado com o que está acontecendo ali. A gente não acredita muito nessas coisas, mas, gente, nesses momentos de medo, nós estamos andando na rua, a primeira coisa que pode passar na nossa cabeça é desde um ladrão, até mesmo, quem sabe, um poltergeist está rondando a gente. Na hora do medo, a gente acredita em qualquer coisa. E quando a gente tem medo, normalmente a gente tem dois tipos de reações diferentes. Uma primeira reação muito normal é você ficar paralisado. Quando você está andando na rua e você ouve a voz de um homem violento vem te atacar, você pode ou ficar paralisado e não fazer nada, ou então uma outra, que não é uma muito bom, principalmente na situação de assalto, que é sair correndo ou revidar, né? É a melhor das reações que a gente poderia estar tendo. Essas são reações que nós temos quando nós estamos com medo. Quando nós estamos com medo, o nosso corpo treme. O nosso corpo chacoalha. E normalmente nós não conseguimos controlar com a nossa mente o que nós vamos acabar fazendo. O nosso texto de hoje fala sobre medo. O nosso texto de hoje, se vocês prestaram bem atenção, no versículo número 2, vai falar o seguinte, que o coração do rei Acaz e do seu povo se perturbou como as árvores do bosque agitadas pela força do vento. Você já chegou em algum momento na sua vida a sentir tanto medo que, assim como está dizendo no nosso texto, você se perturbou como se fossem as árvores agitadas do bosque, agitadas pelo vento? Era desse tipo de medo que eles estavam sentindo. Mas eu também tenho que lembrar que hoje nós estamos celebrando o 4º domingo do Advento. Nós estamos prestes a chegar nesse momento que nós estamos nos preparando como igreja, há 4 domingos já, constantemente, em adoração e em comunidade, se preparando para a chegada do Natal. Nós preparamos o nosso coração para que nós possamos estar prontos para a vinda de Jesus Cristo. E nós temos ouvido palavras que trazem a expectativa ou da segunda vinda de Jesus, que é justamente o que nós estamos vivendo, ou da expectativa da primeira vinda do Messias. Ou nós aguardamos a primeira vinda do Messias ou a segunda. E esse é o sentimento que o período do Advento quer gerar em nós. É um sentimento muito peculiar, que é o sentimento justamente que a igreja cristã como um todo deve ter. Um sentimento que nós vivemos nesse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, e o que a gente faz nesse período de tempo em que nós aguardamos, em que nós esperamos. Não sei vocês, mas quando você teve que esperar muito além da conta daquilo que você acha normal, agradável, normalmente a gente sente medo. Quando a gente tem que aguardar alguém chegar, somente quando nós somos crianças pequenas, ou então quando nós já somos casados
e a minha esposa está na rua, e ela sempre chega em casa às 7h30, e já são 7h50, só passaram 20 minutos. É tempo apenas de que um ônibus tenha quebrado, e ela tem que demorar 20 minutinhos a mais. Mas a gente sente medo, a gente fica preocupado. O sentimento comum de quem espera é a preocupação, é o medo, é a insegurança. E como nós respondemos a essa situação? Eu acredito que esse texto de Isaías capítulo 7 responde muito bem a esse tipo de pergunta. O que fazer enquanto nós esperamos? O que Deus tem para nós enquanto nós esperamos? E quando nós nos voltamos para esse texto de Isaías capítulo 7, nós observamos aqui uma situação interessante. Primeiramente, a gente percebe que existem dois reinos diferentes. E a gente está muito acostumado a observar na Bíblia que Israel é o povo de Deus, é o povo que está correto, o povo que está do bem, ou até mesmo se eles estiverem errados, eles ainda são o povo de Deus. E ainda estão... Deus vai corrigir eles. Mas se nós olhamos nesse texto, esse texto é diferente, porque alguma coisa aconteceu aqui. Esse texto vem depois de um período em que as 12 tribos, o reino de Israel, depois daquele período de abundância, de grandeza, que eles experimentaram diante do governo de Davi e de Salomão, logo depois disso tudo, o reino se divide ao meio. E 10 tribos vão para o reino do norte, 2 tribos vão para o reino do sul. Então nós temos aqui dois reinados surgindo desse mesmo povo. Por isso que agora a gente vê que o personagem principal não é Israel, é Judá, a nação de Judá. E se a gente observar bem, quem está prestes a cometer alguma coisa muito terrível é o povo de Israel. Se vocês perceberem, o povo de Israel está traindo o seu irmão Judá. Eles eram o mesmo povo, eles faziam parte da mesma aliança, eles adoravam ao mesmo Deus, eles tinham a mesma descendência comum, mas mesmo assim, o povo de Israel, depois dessa divisão política que eles tiveram, estava planejando atacar Judá. Isso é uma situação muito difícil, quando um irmão ataca um outro irmão. Mas é justamente o que estava acontecendo aqui nesse texto. Se nós observar bem, Israel estava querendo se aproximar da nação chamada Síria, que tinha como capital a cidade de Damasco. Israel queria se unir com a Síria, que era uma outra nação que ficava próxima de Israel, e eles estavam planejando atacar Judá. 2 nações contra uma. Se você fizer as contas rapidamente, você vai perceber que 10 tribos é melhor que 2, né? Então, isso aí já é um perigo. Se a nação divide meio a meio, significa que metade está do lado de lá, e eles são fortes e eles podem nos atacar. E se eles se juntam com outra nação tão forte quanto a nação de Síria, meu amigo, isso significa que eu tenho muitos motivos para ter medo. E então, o povo de Israel temeu. O povo de Israel temeu porque eles ouviram notícias de que a Síria estava se juntando com Israel. No versículo número 2, é chamada pelo seu apelido, Efraim. Então, quando você lê no Antigo Testamento Efraim, provavelmente está se referindo a essas 10 tribos do norte. E essas 10 tribos do norte se juntam com a Síria e planejam atacar Judá. E Judá, como nós ouvimos aqui, Judá tremeu de medo, assim como as árvores tremem agitadas pelo vento no bosque. E então, nessa situação de medo que Judá estava passando, Deus levanta o profeta Isaías. Isaías e um personagem interessante. Sear-Jazube, o filho dele. O filho dele, que significa o remanescente deve permanecer, traz uma mensagem secreta de que o exílio babilônico logo, logo iria chegar, no nome do próprio filho de Isaías.
Mas enfim, Deus se dirige a Isaías e fala o seguinte, ouça comigo. Então o Senhor disse a Isaías, vai agora tu e teu filho Sear-Jazube encontrar-te com Acás no final do aqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe, previna-te e acalma-te, não temas nem o coração te desanime por causa da fúria desses 2 pedaços de tições fumegantes, Rezim da Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria conspirou contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e o amedrontemos. Vamos combatê-lo para reparti-lo entre nós e façamos reinar sobre ele o filho de Tebel. Assim diz o Senhor Deus, isso não será assim, nada acontecerá. Pois a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, não permanecereis. Uma longa mensagem de Deus. E nessa mensagem de Deus, que Deus tem para Acás, o rei de Judá, e não somente para o rei de Judá, mas para todo o povo daquela nação, era uma mensagem de acalma o teu coração. Tudo vai ficar bem. Você não precisa temer. Eu sei que esses 2 tições fumegantes, essas 2 pessoas pequenas, que estão pegando fogo como que da cabeça deles, assim como dessa vela sai uma fumacinha, mas eles ainda são, por mais que eles possam aparentar grande coisa, são apenas 2 tições fumegantes. E a mensagem que eu tenho para vocês é, não temas. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de coisa nenhuma. Eu estou do seu lado. Deus diz, isto não acontecerá. A mensagem de Deus, o povo de Judá, é que essa união terrível que o povo de Israel estava fazendo com o povo da Síria contra o povo de Judá não iria ter nenhum sucesso. Era Deus quem iria garantir. Era Deus quem dava as garantias de que a segurança de Jerusalém ia estar garantida. Era Deus quem garantia a segurança deles. Eles não permanecerão. Essa é a mensagem do profeta. Uma mensagem de consolo, não é mesmo? A gente se sente consolado quando a voz de Deus vem até nós e fala, calma gente, vai ficar tudo bem. Mas mesmo assim, Deus conhecia o coração do rei. Deus conhecia o coração do povo. E Deus conhece o coração de todos nós. E sabe que muitas vezes a palavra não é suficiente. Porque o que não falta são palavras de Deus para nós hoje. E mesmo assim, muitas vezes nós duvidamos do que Deus tem para nós. Nós duvidamos. Assim como o Acás teve uma palavra, nós temos palavra de Deus. De que nenhum mal vai vir sobre nós. Mas mesmo assim, Deus, percebendo a fraqueza, sabendo que o coração do homem é fraco, ele fala, você quer uma garantia, né? A gente gosta de garantias. A gente gosta de ter algo tangível para tocar. E não é nenhum pecado, nem um pouco errado, você pedir um sinal para Deus, para que você possa ter realmente certeza de que isso tudo é verdade. Mas o rei não chegou nem ao ponto de pedir. Deus sabia que o rei precisava de um sinal. E no versículo 10, o Senhor fala novamente a Acás. Pede um sinal ao Senhor seu Deus. Seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Deus estava se colocando na posição de, olha, eu posso provar para você que vai ficar tudo bem. Eu digo para você, eu demonstro para você. Você quer um sinal? Se você pedir um sinal nas profundezas, no abismo, eu te dou. Se você pedir um sinal nos céus, eu dou esse sinal para você. Mas o mais importante é que você creia. Que como ele diz no final do versículo 9, se você não crer,
você não vai permanecer. E Deus falou, eu dou sinais, mas pelo menos creia. Eu dou o sinal que você quiser, mas permaneça firme na sua fé. Permaneça firme acreditando. E então o rei Acaz responde ao Senhor. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada, nem provocarei ao Senhor. O rei Acaz falou, Deus, eu não preciso de sinal, coisa nenhuma. Eu acredito em você. Eu não preciso de sinal. Então, porém, Deus responde. E no versículo 13 a gente percebe que esse sinal de Acaz não foi essa resposta de Acaz, a proposta de Deus dar um sinal para ele talvez não tenha sido bem recebido. Olha só. Então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens, ainda quereis importunar o meu Deus. Isaías sabia que Acaz eu não preciso de resposta nenhuma, Deus. Eu acredito. Eu sou um homem fiel. Sabia que, na verdade, aquilo ali era aquela piedade religiosa mais inexistente e irreal. Sabe quando você quer vestir aquela capa para mostrar que você realmente é um homem justo, religioso, correto, mas que o seu coração, na verdade, não acredita coisa nenhuma? Era isso que estava acontecendo aqui. Essa resposta de Acaz é quando nós falamos para nós mesmos, não, Deus, está tudo tranquilo, eu acredito, eu confio, mas na verdade você sabe que você está mentindo para si mesmo, apenas para aparentar a Deus alguma coisa que na verdade não é. Você que está querendo trazer uma aparência de algo que não é a realidade, coisa nenhuma. E era isso que Acaz estava fazendo. Acaz deu essa resposta hipócrita para Deus. E Deus aparentemente preferia uma resposta verdadeira, mas que reconhecesse a sua fraqueza, do que uma resposta hipócrita que demonstrava força, sendo que na verdade não havia força nenhuma. E por isso Deus diz, Deus por meio do profeta Isaías diz, não vos importunei o meu Deus. Mas Deus diz, você não quer um sinal, mesmo assim eu vou te dar um sinal. Eu vou dar um sinal para você, mesmo que você se negue a um sinal. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem, ou no original, como está escrito, a jovem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. O sinal que Deus decidiu dar para o rei Acaz é uma gravidez. Uma gravidez. E eu quero que você pense por um momento. Se coloque no lugar agora de um rei. Está diante de uma ameaça externa. Duas nações poderosas. Elas juntas são mais fortes do que você. Se unem para acabar com a sua nação, para invadir as suas terras, para fazer o seu povo escravo. E o que eu esperaria da resposta de Deus? Eu tenho para você um sinal. Não tem a nação da Assíria poderosa? Eu vou colocar eles do teu lado. Eles vão ficar do seu lado. Ou então, eu tenho um exército de mercenários poderosíssimo. Eles vão ajudar vocês. Você vai ter um exército que vai devastar tudo. Você vai ter um grande exército. Ou então, quem sabe, eu vou mandar sobre a nação deles tempestades, terremotos e tudo mais para você ter calma. Mas a resposta de Deus para Acaz foi uma gravidez. Uma mulher jovem iria ficar grávida. Esse era o sinal que Deus estava dando para eles. Com certeza, não é o sinal que um rei iria querer de Deus. Ele podia ter pedido, né? Mas ele não pediu. Deus falou, o meu sinal vai ser esse, então. Isso é interessante nós pensarmos, porque a Bíblia é recheada de histórias de gravidez, não é mesmo? A Bíblia gosta de gravidez. E gravidezes especiais, principalmente. Logo na Bíblia, nós temos a história de Abraão e Sara. Eles têm dificuldade de ter um bebê.
E eles vão até o limite para, no meio de uma gravidez miraculosa, nascer o menino para o qual a aliança daria prosseguimento. Nós temos várias outras histórias, como por exemplo a história de Sansão, na Bíblia, ou uma história muito famosa, a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Gravidez. Deus usa gravidezes que são totalmente inimagináveis. As gravidezes mais impossíveis. Deus gosta de fazer desses momentos que alguma coisa venha acontecer. E Deus está prometendo uma gravidez aqui. Uma criança vai nascer de uma jovem. Uma jovem vai ficar grávida, mas a chave é o nome dessa criança. Essa criança será Emanuel, o nome dela. Esse Emanuelzinho vai nascer. Emanuel significa Deus conosco. E o nascimento dessa criança é um sinal de que tudo vai ficar bem. De que eu vou cumprir a minha promessa. De que Deus está do meu lado e de que eu posso confiar. Eu posso confiar. E Deus continua a sua fala ao rei Acaz. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis, diante dos quais tu tremes de medo, será desolada. Deus está falando, olha, vai nascer uma criança e antes que essa criança cresça, essas duas nações que são um perigo para você, elas vão deixar de ser. Elas não vão ser nada. Elas não vão ser nada. Uma gravidez miraculosa, uma criança, é o sinal de Deus, de que quando essa criança tivesse grande, esse medo que ele tinha já ia ser mais nada. E essa profecia, meus irmãos, o povo de Israel entende que ela já se cumpriu no filho do rei Acaz, que logo depois vai engravidar, e esse menino cresceu, e toda a ameaça que eles estavam vivendo ali se findou. Porém, existe uma parte interessante em Isaías, no capítulo 7, no versículo 9, que nos é dito que se não crerdes, não permanecereis. E a pergunta que eu faço, o rei Acaz permaneceu? Se a gente não tivesse os outros livros bíblicos, a gente não saberia o resultado final. Mas, de acordo com 2 Reis, capítulo 16, do versículo 1 ao todo o capítulo até o versículo 20, nós vemos essa história sendo contada pelo historiador deuteronomista que nós temos no 2º livro de Reis, que nós não sabemos quem é o autor. E ele conta essa mesma história que o profeta Isaías está contando. Só que aqui existe uma partezinha interessante. Peço que vocês me acompanhem a partir do versículo 5. Então Rezim, rei da Síria, juntamente com Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, foram lutar contra Jerusalém e sitiaram Acaz, mas não puderam vencê-lo, conforme Deus tinha falado. Nesse mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, retomou Elate para a Síria, expulsando os judeus de lá. E os sírios foram para Elate e permaneceram até hoje. Meus irmãos, então Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder de Israel, os quais se levantaram contra mim. Acaz pegou ouro e prata que estavam no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou como presente para o rei da Assíria. O rei da Assíria deu ouvidos a seu pedido e atacou Damasco, conquistando-a. Então levou o povo cativo para aqui e matou Rezim. A verdade é, Deus deu um sinal para o rei Acaz. O rei Acaz permaneceu firme no sinal. A mensagem de Deus se cumpriu. Mas por algum motivo, a nossa profecia diz que se ele cresce, ele permaneceria. E eles foram atrás da Assíria pedir ajuda. A Assíria é a nação que devastou Israel. Mas não somente Israel. Acaz foi pedir ajuda para as pessoas que no futuro, nas próximas gerações,
iriam sitiar Jerusalém também. Acaz, ao não dar ouvidos para a mensagem de Deus, ele chamou um inimigo muito mais poderoso para prestar atenção que eles tinham dinheiro, que eles tinham riquezas. Ele convidou um inimigo muito mais forte. Olha como nós temos dinheiro no nosso templo, olha como nós temos dinheiro no nosso palácio real. Por favor, ajude a gente. E no começo eles atenderam o pedido, mas logo depois eles se voltaram. A verdade é que, historicamente, o rei Acaz não creu. Ele não creu. E como o nome do filho do profeta Isaías vem nos dizer, que é o Sear-Jazub, que no futuro somente o remanescente permaneceria, o povo iria para o exílio por causa dessa atitude de não crer em Deus, do rei Acaz, dentre tantos outros fatos que vieram suceder, o povo foi para o exílio no futuro. Deus trouxe a solução para o problema ali momentâneo, mas o povo não creu. Acaz não confiou na palavra, Acaz não esperou corretamente. Mas esse texto, ele ultrapassa o contexto apenas de Israel. Esse texto, ele também aparece todo Natal, em Mateus capítulo 1. Hoje na Anglicana de Brasília, Filadélfia, vocês ouviram esse texto ser pregado, em que o Emanuel, Deus conosco, agora uma virgem, a última das gravidezes miraculosas de Deus, a mais importante de todas, viria. Ele sim, não somente essa criança daquele período, mas ele sim, Jesus Cristo, é a resposta final para a nossa espera, para nossas angústias, para a nossa dor. Jesus Cristo. Nós olhamos hoje para o exemplo de Acaz, que não permaneceu firme. Mas nós também devemos olhar, por exemplo, de José, que ouviu a palavra do Senhor, que estava prestes a terminar o relacionamento com Maria, abandoná-la, mas a voz do anjo, ele ouviu: vou continuar, vou permanecer. E por causa de José, o menino Jesus cresceu, se fortaleceu, morreu por nossos pecados, ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E hoje nós esperamos. Nós esperamos confiando na resposta de Deus. Nós vivemos esse tempo de espera. E assim como o povo de Israel deveria crer para permanecer, assim como o rei Acaz deveria crer para permanecer, hoje nós também devemos crer para permanecer. Amém? Que o Senhor nos dê força. Que o Senhor seja nosso auxílio nisso. Vamos todos orar juntos. Senhor Deus, eu te peço, Pai, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, faça com que nós possamos permanecer firmes na espera do teu Filho. Nós te agradecemos porque a Virgem ficou grávida e deu à luz. E nasceu Emanuel, Deus conosco, teu Filho Jesus, nosso Rei, nosso Senhor. Que nós possamos, Pai, permanecer firmes, aguardando a Ti, Jesus. Que nós possamos permanecer firmes, crendo fielmente, esperando, Pai amado, a Tua manifestação. Que nós possamos levar o Teu nome, que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, que nós possamos esperar e proclamar e pregar e alcançar, Senhor Jesus Cristo. Usa-nos a nós, é o que nós te pedimos. E o Deus onipotente, que Tu purifique a nossa consciência com a Tua visita diária e constante, para que Teu Filho Jesus Cristo, na Sua vinda em glória, encontre em nós morada, preparada para si, o qual Teu Filho Jesus vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.